Boa noite. Boa noite a todos. Esperar a Juliana entrar, nossa nutricionista hoje. Ótimo. A Juliana está entrando agora. Olá, boa noite, Juliana. Tá me escutando Oi, bem? boa noite. Tô sim. Tá bem? Ótimo. Tá. Também tá, tô te escutando bem. Então vamos lá, o Ótimo. pessoal está sendo comunicado aí, estão entrando, né? Geralmente a gente aguarda um Uns minutinho aí para minutinhos. todo mundo entrar, tá ok? Uhum, Mas o tudo áudio tá certo. bom, ok. Bom, Na hora que der umas 10 pessoas ali, a gente já pode começar o nosso bate-papo de hoje. tá certo. Ok. Então acho que já dá para começar. Vou me apresentar inicialmente, né? Meu nome é João Paulo Branco, sou médico psiquiatra, psicogeriatra e hoje a gente conta com a Juliana Pastori, né? Nutricionista, que a gente teve a felicidade de conhecer ano passado, né? Num congresso de psicogeriatria, em que ela abordou a parte nutricional aí do paciente geriátrico, né, e algumas estratégias aí para manter a função, manter a função cerebral sempre adequada, digamos assim, né, uma neuroproteção, melhor dizendo, né, a gente vai tentar abordar um pouco disso hoje. Então é isso, eu vou deixar para você dar um oi pro pessoal, talvez se apresentar um pouco mais para a gente iniciar daí nosso bate-papo enquanto a maior parte das pessoas entram. Tá certo. Boa tarde, inicialmente. Boa noite, né? Opa! É, muito feliz com o convite, né? Não queria deixar de passar, de agradecer realmente. Para a nutrição em si, é uma oportunidade muito boa de a gente estar discutindo essa inter-relação aí entre os assuntos, Uhum, né? perfeito. Então, eu sou nutricionista, sou formada há 11 anos. Nesse tempo, fiz mestrado, doutorado, mas normalmente o que a gente vai abordar aqui hoje, pela expectativa, nem foi coisa que na faculdade existia, né? A nutrição tem evoluído muito nesse período, a gente Uhum, precisa ficar correndo atrás para uhum. conseguir realmente dar esse suporte, essa individualidade toda. Mas Perfeito. realmente fiquei muito com o convite da CP, muito feliz com o convite da CP, o seu convite, e acredito que a gente Uhum. vai conseguir gerar um bom bate-papo aqui. Com certeza. Então, a CP agradece essa oportunidade, né, de você nos ajudar nesse tema, né? Porque a CP ela vem tendo essas lives desde o início praticamente da quarentena, né? Com o intuito foi uma das estratégias, né, que a CP criou para tentar ajudar a população nesse momento tão frágil de isolamento social, né? Isso a gente tem sabido cada vez mais por estudos e por também estudos anteriores de outras pandemias, que as pessoas tendem a ter um comportamento, bem como a ter um risco maior de adoecer do ponto de vista de saúde mental, né? E em vários aspectos a gente tem abordado. Hoje chegou a parte, hoje é o dia da gente falar um pouco sobre hábitos alimentares, nutrição, o que pode ser feito aí para a gente tanto preservar a saúde mental, bem como também evitar, por exemplo, uma queda de imunidade, né? Já que se fala tanto em questões infecciosas, coronavírus, enfim, a imunidade é super importante para ser uma das ferramentas individuais para lutar contra isso, né? Então é isso, né? Eu fiz esse breve panorama, Juliana, para todos entenderem a história das lives aí, como surgiu da CP, né? E a gente tem feito essas lives aí para tentar fazer esses assuntos coincidirem, né? E de uma forma geral, assim, nós psiquiatras e os médicos também, posso dizer talvez, a gente quando vai orientar um paciente assim, né? Olha, tu tem que fazer tomar tua medicação, o horário regular de sono, a atividade física, momentos de lazer. Daí chega na parte nutricional, geralmente a gente faz uma coisa mais abrangente, né? Assim, olha, tem que comer direito, tem que se Uhum. alimentar. Talvez a gente dá uma especificada para algum tipo de coisa. Olha, muito ansioso, evita café, evita bebidas assim, assim, assado, né?
E a gente tem visto muitas vezes alguns pacientes nesse período, né, nos chegando nos consultórios, né, um pouco às vezes desestabilizados do ponto de vista comportamental e da sua própria saúde mental, e também alguns comportamentos que outrora não tinha passam a ter, né, principalmente tocante essa questão alimentar e questões ansiogênicas, problemas de sono. E eu queria ouvir de você, assim, né? O que que você tem visto? Você tem visto os pacientes também se queixando disso? Estão com dificuldades para manter alguma dieta que havia iniciado anteriormente? Ou, de repente, houve uma procura maior, do interesse de fazer dieta nesse momento? Porque a gente tem ouvido muito, as pessoas estão mais ansiosas, mais tensas em casa, e elas tendem, às vezes, tendemos, né, uma tendência a descontar, né, ter algum refúgio em alguma coisa, não numa bebida, num alimento, né? Você tem visto isso na tua clínica? A gente tem notado bastante isso, assim, a procura, na verdade, ela vem muito em função da mudança, né? Essa mudança de tanto eu estou mais em casa, mas também a alimentação, ela vem normalmente, as pessoas já comiam pelo menos uma das suas refeições na rua, então eu preciso mudar meu Uhum, padrão de compra, meu padrão de preparo. E muitas vezes vem aquela coisa assim, não, tudo bem, eu estava habituada a uma alimentação saudável, eu gosto de comer essas comidas, mas não necessariamente eu gosto de preparar, não necessariamente eu quero ir à feira sempre e comprar tantas frutas e verduras, né? Então, essa exato. mudança, ela foi muito grande nesse padrão, mesmo para aquelas pessoas que habitualmente já tinham um plano alimentar, que já seguiam uma alimentação saudável, ainda sentiram muita dificuldade, estão sentindo muita dificuldade em manter isso tudo, né? Uhum, Tem aquele padrão onde a coisa do descontar mesmo, então uhum, essa ansiedade, esse processo todo acaba sendo suprido ou tentando suprir isso com comida, e aí de diferentes maneiras, algumas vezes é até não comendo, e aí quando come pede alguma coisa da rua, né, mas tenta evitar o máximo possível. Outras, uhum, o habitual, o chocolate, o açúcar, né, esse padrão de despertar de novo esses paladares que talvez tenham memória afetiva, talvez tenham algumas outras coisas associadas aí, mas a gente tem uhum. visto uma mudança muito grande. A procura me parece que chega um pouco depois de uma reflexão bem grande, assim. Então, a procura para o nutricionista parece que a pessoa ela quer já estar resolvida psicologicamente, já até entender um pouco mais o processo, e aí ela permite a procura pelo nutricionista. Ela não vem assim tão notei o problema, pronto, vou atrás do nutricionista, sabe? Então tem um Certo. degrauzinho aí que essas pessoas já passaram. Isso me ajuda bastante porque essas pessoas querem fazer, né? Elas, quando procuram, elas realmente estão determinadas. Às vezes no Uhum, consultório a gente tem aquela pessoa que teve uma ideia de passar no nutricionista, ela vai lá, faz uma consultinha, depois ela não vai seguir mesmo, né? Hoje eu vejo que uhum, não, embora talvez a procura ela não seja assim tão grande, tal, como a gente imaginava, né, pelo tanto de pessoas que abordam esse assunto, mas ela uhum, vem de pessoas determinadas a seguir e fazer essa mudança, assim. uhum. Como eu falei inicialmente, a nutrição ela evoluiu muito. Então hoje a gente consegue fazer uma dieta extremamente personalizada. Eu consigo definir não só a quantidade, mas tem estratégias metabólicas. Eu tenho como usar um teste genético, eu tenho como trabalhar com nutrigenômica. Então a gente consegue, e não porque geneticamente ela tem aquela predisposição, ela vai ter certa doença. A gente consegue modular isso com a alimentação, de certa forma, né? Tem os seus limites todos. Uhum. Mas o básico agora é a gente conseguir ter um padrão alimentar saudável, né? A gente não vai Perfeito. entrar em estratégias muito difíceis de seguir, né? Talvez um jejum intermitente pudesse ser bom para alguém, talvez pular. Mas eu não vejo isso agora como uma alternativa interessante. Agora a gente precisa ter Uhum. constância, a gente precisa ter rotina alimentar. Um certo E equilíbrio, né? E às vezes algumas isso, dietas, como você mesmo colocou o termo difíceis, elas exigem às vezes um esforço demasiado e que nesse momento às vezes a pessoa talvez não consiga fazer. É bem isso que eu entendi? Ou... isso mesmo. Assim, ela não só não consegue, como você cria talvez um problema maior para ela, porque aí vem a frustração, vem. Como ela está muito em Uhum. casa, ela tem a cobrança dos familiares. Ah, mas você não tá fazendo a dieta, né? Você não tinha que comer só isso, por que está comendo aquilo? Então, ela tem mais Exato. olhares em cima do processo. Uhum. E aí, pensando no básico, a gente entra realmente em padrões alimentares. Então, assim, realmente, para tudo, para manter-se bem,
a gente precisa comer aquele básico, talvez. O que que é o básico? É conseguir comer frutas e verduras adequadamente, é conseguir fazer refeições intervaladas, é conseguir ter um aporte proteico legal, né? Mas Uhum. quando a gente entra em padrão alimentar, pensando, então, em prevenção de doenças neurológicas, em pensando em ter uma estabilidade cognitiva melhor, existe um padrão e uma dieta mais estabelecida que é a dieta Mind. Ela vem derivada do padrão dietético mediterrâneo, né? Exato. Que o Mediterrâneo, assim, já é estudado desde a década de 50, já tem bons estudos mostrando que tem efeito em proteção cardiovascular, mostrando realmente Uhum. que aquela população tem uma menor incidência de algumas doenças e a partir daí foi se identificando esse padrão realmente alimentar. Esse padrão Perfeito. já foi derivado algumas dietas, né, para a primeira é a DASH, que era para controle de hipertensão, mais pensando realmente em cardiovascular. Uhum. E na sequência, a dieta Mind ganhou bastante força. Essa Uhum. dieta, eu acho que se a gente for pensar em traduzir ela nesse momento para a população, talvez seja a dieta que mais se encaixe realmente, porque é aquela que vai trabalhar a atenção, que vai trabalhar não ter tanto alimento inflamatório, em ter uma carga de antioxidantes Exato. maior. Então, é um padrão dietético que, se a gente vai procurar Uhum. realmente uma dieta que pode ser, né, desenvolvida por comunidade, que você pode fazer em família, né? Porque outra preocupação grande é prescrever um plano alimentar que na hora que você cozinha para várias pessoas, né? Que ele se encaixe Exato. desde a criança ao idoso. Até. Então, Uhum. a gente tem que ter muito esse cuidado hoje quando monta o plano alimentar, porque em outros momentos eu posso falar assim, tá, então eu posso fazer uma dieta só para você, porque você almoça no restaurante X, você, né? E Uhum. tudo bem. Hoje é muito difícil conseguir fazer para uma única pessoa, né? Você acaba tendo que expandir essa possibilidade para a família. E esse padrão da dieta Mind, que foi o que eu levei até o congresso quando a gente se conheceu, né? Realmente Uhum. é um padrão que hoje a gente tem trabalhado muito. É difícil não construir um plano alimentar que não tenha bases dela, né? Que tem algo dela no plano, né, de repente. Isso, E tu falasse isso. ali, eu queria, só para dar um parênteses, né, a questão da inflamação, né? A inflamação é algo que tem sido estudado por todas as especialidades médicas, dentre elas a psiquiatria, e a gente tem estratégias, né? Aliás, quando a gente vê um paciente num quadro depressivo, ou num quadro maníaco, ou num quadro psicótico grave, a gente tem lido esse paciente em termos inflamatórios também, né? A gente sabe que isso, a doença psiquiátrica hoje, com a neurociência, com o avanço, é uma doença mais orgânica, mais cerebral, de uma forma geral, para as pessoas que estão aqui nos assistindo entender, né? Com isso, todas as doenças ou condições ou aquilo que a gente faz que gera inflamação, isso faz com que ao longo do tempo existe uma neurodegeneração cerebral. É uma coisa silenciosa, ainda a gente não tem ferramentas, né, precisas para definir essas perdas, mas há. E as dietas, a alimentação em si, né, elas são fontes tanto de questões anti-inflamatórias, né, como também pró-inflamatórias, se fizer de uma maneira errônea, e também a questão de aumento de peso, né, a própria obesidade foi apontado em estudos aí em 2017 pelo Lancet, uma revista bem reconhecida na área médica, como um fator de risco, né, direto para quadros demenciais, né? Então, e essas dietas, né, a Mind e algumas outras, elas não só propiciam essa questão do peso, né, vamos colocar assim, que isso também é uma questão discutível, Uhum. porém também elas têm essas questões anti-inflamatórias e também, eu diria assim, é, fomentadoras de neurohormônios positivos, né? Vamos colocar de uma forma assim, né? Uhum. Cerebral, ou seja, evitando então o desgaste, né, a longo prazo, né? Mas se estava concluindo, pode acabei fazendo um Isso. parênteses grande. Não, exatamente. Nesse sentido, assim, aí a gente tem, então, como prevenir, como fazer um padrão anti-inflamatório, vou seguir aí, com escolhas adequadas. E aí, claro, eu posso Uhum, ainda melhorar isso quando eu pensar em utilizar um pouquinho mais de ômega 3, quando eu pensar em utilizar algumas outras estratégias, curcumina. A gente consegue ainda melhorar, vamos dizer assim, esse plano alimentar com relação ao padrão inflamatório dele.
Existem Uhum. medidas para isso, né? Então, quando a gente identifica, a gente consegue fazer e dizer que qual é o grau de inflamação que tanto a dieta habitual daquela pessoa tinha, quanto a dieta que a gente está propondo para esse Uhum. indivíduo, né? Então, a gente Essas, consegue essas, me- controlar. Desculpa, essas medidas seriam o quê? Laboratoriais? Medidas de A grau de gente consegue inflamação? laboratoriais não tão precisas, né? PCR seria Aham. talvez uma medida que, né, não é Geral, específica né? de nada, mas, né, que a gente consegue. Uhum. Mas a gente tem scores de dieta mesmo. A gente consegue Ah, tá. categorizar aquele consumo alimentar. Como a gente tem questionários de frequência alimentar para determinar qual alimento tem uma frequência semanal, mensal de consumo, a gente consegue a Uhum. partir daí determinar qual é o score inflamatório da dieta habitual desse indivíduo e qual é o score que a gente está reduzindo, né? Provavelmente, normalmente a gente quer uma redução, né, de Que inflamação. eu A gente busco a sabe que redução. inflamação normal é boa, faz parte de várias questões fisiológicas, mas essa exacerbação da inflamação é que a gente está tentando controlar, né? Justo. Então é possível a gente modular isso. A dieta Mind é uma estratégia, mas é Uhum. difícil quando eu falo de individualização, de montar um plano alimentar, que eu siga simplesmente ela e fale para o paciente, tipo, conta aqui os pontinhos dela, quantas porções disso você está comendo e tá tudo certo. Porque ele vai ter Uhum. outras situações associadas, ele tem paladar, ele tem preferências, tem uma demanda metabólica, um histórico de alimentação, né? Então, claro que a gente vê uma diferença muito maior quando eu tiro alguém que está lá comendo fast food, que está comendo muito mais fritura, quando tem gordura saturada presente, e eu Uhum. consigo mudar para um padrão que isso não está presente, do que quando eu já pego alguém que já tem uma dieta habitual mais saudável e a gente vai tentar trazer, né? E é isso que às vezes gera confusão nos resultados de estudos. Quer dizer, esse aqui conseguiu redução de 53% de Alzheimer, esse reduziu só 20%, ou esse não reduziu nada, mas depende do que eu estou comparando, com qual o padrão alimentar de base da população, né? Então, essa confusão acaba acontecendo. Mas Certo. eu acho que É, incentivar os... Pode falar. não, pode continuar. Incentivar o consumo desse grupo de alimento e baseado nos grupos da Dieta Mind pode ser uma estratégia bem interessante para a gente começar, né? Para começar uma abordagem Uhum. de prevenção, de tratamento, de se sentir melhor com relação à alimentação e sentir esses efeitos físicos, né? Porque a gente vai melhorar o intestino, a gente vai melhorar a pele, a gente vai... Exato. N coisas vão N estar. coisa. A dieta mais, assim, ela não é algo. Às vezes a gente pode estar falando, as pessoas podem ter a ideia que é algo assim, é só para prevenir demência, só para ter uma digestão. Não, ela tem um efeito, digo assim, a curto e a médio prazo, né? No tocante é você melhorar como um todo, diminuir processos ansiogênicos, bem como também a questão da atenção que você mesmo colocou. Você poderia nos exemplificar, assim, em termos assim, mais práticos, assim, como é que seria essa questão Uhum, uhum. da dieta Da dieta Mind, em si, assim? né? Então, assim, vai ser dividido por grupos alimentares. Os grupos são diferentes dos habituais, e aí que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Por exemplo, o grupo dos vegetais. A gente Uhum. vai ter dois grupos super importantes na dieta Mind, que é o dos vegetais verdes escuros e das frutas roxas ou vermelhas, das berries, né? Certo. Esses dois grupos têm um consumo estimulado praticamente diário, mas a gente vai Uhum. escalonar o consumo. Se eu consumo mais de 6 vezes por semana os vegetais verdes escuros, eu recebo um ponto nessa dieta. Se eu Uhum. consumo de 5 a 7 vezes, eu vou receber meio ponto. Se eu consumo menos do que isso, eu vou receber 0 pontos. Então, aí depois eu vou escalonar isso para as frutas vermelhas. É onde as pessoas mais me questionam. Nossa, mas frutas vermelhas é difícil aqui, né? A gente vai ter o quê? Morango, que é cheio de agrotóxico, que a mídia já conseguiu trazer isso tudo e as pessoas têm na ponta da língua, né? A gente tem amora, Amora? que é super fácil de produzir, né? Uhum. A produção é simples. Hoje em dia a gente consegue, pelo menos congelado, ter essas frutas. E Uhum. elas não são uma quantidade tão expressiva. É 2 vezes na semana o consumo delas já é considerado como um consumo alto. A gente já consegue pontuar ali um ponto nessa categoria. E excluindo esses vegetais, a gente ainda precisa consumir diariamente outros vegetais
Então, outras frutas e legumes, outras saladas, para ganhar mais um ponto do grupo dos vegetais. Então, esse grupo consegue pontuar três vezes, né? 3 vezes, tá. Aí a gente vai seguir, por exemplo, para grupo de gorduras. As gorduras têm outra diferença bem importante talvez com outros padrões alimentares, porque margarina e manteiga estão no mesmo grupo alimentar. Mas é justamente por essa questão inflamatória que a gente estava falando, porque eles consideram que tanto uma gordura hidrogenada, uma gordura interaciculada, que eu sei que é pior para o meu organismo do que uma gordura saturada, mas as duas, a gordura saturada da manteiga, a gordura hidrogenada da margarina, também elevam esse padrão inflamatório. Então, Perfeito. reduz muito essas gorduras animais de uma forma geral. Uhum. Essas duas, o consumo, para ganhar maior pontuação da dieta, tem que ser menor do que 2 colheres de sobremesa por dia. E aí o azeite de oliva, ele vem, como a gente sabe que é o padrão dieta mediterrânea, vem com isso. Então o azeite de oliva, ele vem como sendo grande, estimulado muito nessa dieta. E para ganhar, pontuar então pelo azeite de oliva, não basta usar, por exemplo, um pouquinho diariamente. Não, ele tem que ser a sua gordura preferencial de cocção, se você vai fazer um patê, ela tem que ser a gordura mais utilizada na rotina alimentar. E aí as pessoas daqui me questionam muito sobre caloria. Falam, mas né, azeite é calórico igual outras gorduras, é para ter um consumo grande? É para ter um consumo grande. A gente não vai controlar normalmente as calorias ou consumo calórico vindo desse grupo de alimento. E aí a gente tem vários estudos em cardiovascular também que comprovam isso, né? Dentro das gorduras a gente vai ter as nuts, ali, as castanhas oleaginosas. Esse grupo de alimento também é super estimulado o consumo. Esse super estimulado, então também diariamente, ou mais de 6 vezes na semana, eles sempre dão uma folguinha de um dia aí nesse diariamente, já pontua como um ponto. Então a gente vai tendo categorias de alimentos e vai ganhando pontuações, né? Que eu não vou somar, claro, todos os dias. A gente vai somar uma vez por mês, talvez, para entender se eu estou realmente seguindo esse consumo alimentar, né, adequado. Ela é uma dieta muito baseada em consumo de alimentos naturais e muito baseada em consumo de alimentos vegetais. Os grãos integrais, os feijões, eles também têm pontuação e elas são grandes as pontuações para esses grupos. A quantidade proteica da dieta vem muito de fontes vegetais, diferente do habitual, né? O brasileiro, algumas outras comunidades usam muito a carne vermelha como fonte proteica. Nessa dieta especificamente, não reduz só carne vermelha, mas reduz também a oferta de carne. Você consegue pontuar tanto no consumo de carne branca, consumo de carne vermelha no máximo possível, e passar alguns dias da semana sem consumir carne. Você consegue ter alguns dias num consumo só de vegetais e ainda está dentro de um padrão melhor estabelecido pela dieta. Mas você ganha, você negativa os pontos com a carne vermelha ou não? Com a carne vermelha, sim. Se você consumir mais vezes, a carne vermelha é mais de 4 refeições por semana, ele já vai negativar, né? Já vai reduzir, assim, não vai pontuar essa parte né? Mas claro que também a gente tem, assim, a dieta, quanto mais eu pontuo, melhor ela tem padrão de proteção, né? Então eu não preciso fazer 100% dela. Tem algumas pessoas que dizem, não consigo. Ela ainda pode ter um padrão bom de prevenção, desde que você entenda, é isso aqui que eu tô saindo fora, não é tudo, né? E eu escolhi ter esse padrão. A gente consegue ter uma boa pontuação e ainda ter algumas concessões dentro dela. Perfeito. Outra coisa muito importante dela é o controle de frituras e doces, né? E eles entram não frituras e doces como o nosso habitual, assim, a fritura batata frita e doce em chocolate com muito açúcar. Não, para eles, tudo que for de padaria tá dentro desse grupo de doces. Então, sonho, um pastel, um brigadeiro, né? Mas essa coisa de pastelaria, que pra gente, assim, de realmente lá da padaria, que às vezes vem como um carboidrato refinado, nesse padrão, não. E a gente tem que comer menos de uma porção por semana para conseguir a pontuação maior desse grupo. Então, realmente reduz muito aquele consumo de alimentos industrializados e que contém essas frituras e açúcares. Certo. Isso
Isso vai trazendo, então, uma segurança para a prescrição, né? Vai trazendo um guia, um norte para a gente conseguir começar a abordar essa questão. Mas claro que a gente sabe que tem vários estudos atrás, ou em paralelo, que vem mostrando que essa proteção vem da carga de antioxidantes. A gente entende isso, né? Que não é simplesmente porque eu estou Uhum. comendo bastante vegetal, é porque esses vegetais, eles têm muitos antioxidantes que vão trabalhar lá na prevenção, no tratamento. A gente sabe que o controle da pressão arterial também tem reflexo lá e que essa dieta vai promover isso. A gente sabe que o Uhum. controle do peso, né, que foi o que abordou antes, tem muita relação, né, com a presença dessas doenças. Então, a gente conseguir manter um peso saudável, no final das contas, eu normalmente me exercito mais, eu durmo bem, né? Exato. Então, assim, eu tenho um contexto todo mais favorável para ter uma saúde mental, para ter menos Uhum. doenças de uma forma geral e englobando essas doenças neurodegenerativas, né, Inclusive nesse conjunto, oncológicas, assim. cardiovasculares, né? Mas a Isso. dieta, mas assim, aquilo que de certa forma faz com que as pessoas aumentem o peso e também quando vão fazer alguma dieta e diminuam o nível de carboidrato, às vezes elas sentem mal, sentem mais ansiosas, irritadas, porque às vezes tem alguns tipos de dieta que corta todo o carboidrato e as pessoas não toleram isso, né? Você vê assim que uma combinação talvez da Mind e com uma redução de carboidrato, você acha que aquilo que a Mind proporciona pode evitar esses sintomas, eu vou dizer assim, de abstinência do carboidrato aí que as pessoas podem apresentar? Assim? Pode, porque assim, primeiro ela não tem porções definidas para tudo. Ela tem Uhum, frequência de consumo, né? uhum, Então, a gente vai individualizar o tamanho da tua porção do carboidrato e uhum, né, o tipo estimulado já é o carboidrato complexo, já é aquele que está mais íntegro, que tem mais fibra. A refeição estaria associada com oleaginosa, estaria associada com azeite de oliva. Então, a carga glicêmica dessa refeição e o índice glicêmico total dessa refeição, ou seja, a quantidade total de carboidrato proporcional à refeição, e o quanto esse uhum. carboidrato vai elevar a glicemia rapidamente, já está controlado pelas outras escolhas que estão no prato, né? Que Perfeito. ou estão no teu Entendi, lanche. entendi. E a quantidade mesmo, isso a gente precisa individualizar, né? De uma maneira geral, a gente muda Uhum, primeiro qualidade para depois entrar no. Então, quem está buscando uma estratégia mais específica, vou querer ganhar massa muscular, eu tenho uma meta de perda de uhum, peso X para daqui tanto tempo, né? Quando as uhum. metas já estão além de estabelecer um padrão alimentar saudável, a gente vai controlar isso muito, assim, né? Ela Perfeito. ajuda esse processo. Já ter feito essas escolhas ajudam bastante, né? Nesse. E acho isso bem importante, porque tanto às vezes o leigo, né? Porque hoje em dia às vezes as pessoas tentam fazer por si só, que não é indicado, né, pessoal? Assim, o ideal é você procurar um profissional para ver a melhor dieta para você, teu biotipo, enfim. Mas às vezes as pessoas tentam fazer esse tipo de dieta, aquelas coisas, né, low carb, tira o carboidrato, e às vezes pessoas que são pacientes, né, e que às vezes estão tentando estabilizar o seu processo mental ali, a sua saúde mental, e acabam às vezes, eu vejo muitas vezes se destabilizando, ou às vezes a radicalização de algumas dietas, para mim, assim, eu já tive alguns pacientes na clínica que era sinal que ele ia destabilizar do ponto de vista psiquiátrico. Então, por isso que eu fiz essa Uhum, pergunta, assim, né? Um certo equilíbrio, né, entre porque às vezes a pessoa tem a alimentação dela baseada muitas vezes em carboidratos. Daí você vai lá e tira tudo de uma vez. Então, o que que dá para suprir, né? Então, isso é importante às vezes as pessoas isso. entenderem, né? Então, por isso que eu, A, eu fiz esse. Pode continuar. a escolha do carboidrato e da quantidade é extremamente importante. Então, nutricionalmente é muito difícil a gente sair de uma estratégia de alguém que está comendo carboidratos Uhum, simples em grande quantidade, que chega para mim, tô comendo 4 pãezinhos da padaria e a gente já propor uma dieta completamente, um horário de refeição sem carboidrato. A gente vai escolher esse uhum, carboidrato, vai trabalhar a combinação desse carboidrato, mas a resposta metabólica dele também não vai ser muito legal se a gente simplesmente tirar, né? Ele não é uma pessoa que vai responder sim. tão rápido. Eu tenho que entender metabolismo aí para poder Uhum, ajudá-lo a não descompensar, porque ele vai aguentar o quê? Uma semana, talvez?
E aí começa Sim. aquela comparação. Não, tudo bem se eu estiver pirando, se eu estiver maluco, porque eu estou emagrecendo. E não tá certo, né? Não, não, Ao mesmo não. tempo, não, agora eu não tenho cabeça para fazer dieta. Essas duas frases normalmente não combinam. A gente precisa Uhum, colocar ali numa balança, realmente conseguir equalizar isso e ir seguindo. Mas isso depende uhum, muito, claro, de um profissional que olhe, que te escute primeiro, que entenda a tua rotina. A gente vai a fundo, assim, né, no dia a dia uhum. do paciente. Eu falo, já vou ser intrometida mesmo. Tem coisas que eu preciso saber para fazer algo que seja possível de seguir, que a gente entenda qual que é o teu horário de mais fome. Isso tem que ser levado em consideração. Qual é o Perfeito. horário que você busca esse doce? Né? Porque aí eu vou ter Uhum, outras estratégias para te ajudar. Eu posso colocar algum alimento antes com uma quantidade proteica maior, que eu sei que a proteína demora lá mais tempo para ser digerida. Então, nesse processo de digestão, você pode até ter esse impulso para buscar o doce, mas ele vai ser nada fisiológico. Agora, se você comer o uhum. carboidrato simples, o efeito rebote é enorme. Claro que você vai produzir mais grelina, isso vai te estimular a ter mais fome, e aí você junta aquele momento que já Exato. é ruim psicologicamente com a Uhum, questão física, né? Que veio exato. talvez de uma escolha inadequada na tua refeição pré. Então, Exatamente. equilíbrio e planejamento vai fazer parte mesmo, tem que fazer parte na individualização, né? Essa Uhum, primeira abordagem seria uma abordagem de, bom, eu estou fazendo o primeiro passo, eu estou realmente uhum. encontrando qual desses alimentos saudáveis eu gosto, né? Quando eu falo do verde escuro, tem gente que detesta espinafre, mas come couve tranquilamente. Então, vamos seguir com a couve, né? Segue Isso com a tudo couve. tem que ser discutido para a gente conseguir fazer uma coisa que sustente, porque como falou lá no início também, a gente não está falando de uma coisa para um mês. Quando a gente Uhum, pensa nesse padrão alimentar, a gente pensa em realmente saúde, em prevenção de doença, eu tenho que pensar muito a longo prazo. Vai mudar minhas uhum. necessidades a longo prazo e eu tenho que ir readaptando isso tudo para conseguir encontrar minha nova necessidade nutricional, mas dentro desse planejamento adequado. Daí quando as pessoas Perfeito. perguntam assim, mas quanto tempo antes você acha que ainda adianta eu começar a fazer essa dieta? Ainda vou conseguir prevenir alguma coisa? Eu falo, eu não tenho muito certa essa resposta, né? Talvez o doutor Exato. até me ajude, porque assim, a gente teria que saber quanto tempo antes esses sintomas vão surgindo, qual seria a idade Uhum, mais comum da gente ter o aparecimento, uhum. então, de uma doença neurodegenerativa, da demência, enfim. E aí a gente teria a definição, não, para você teria que começar em tal idade. Não tem, eu sempre digo, quanto antes você começar a ser saudável e o quanto antes a gente conseguir colocar isso em prática, eu tenho chance de estar acertando e estar ajudando aí nesse teu processo de não Uhum. encontrar a doença tão cedo, né? De Justo. prevenção mesmo. Mas vendo nesse ponto aí que tu tá falando, quando começar, enfim, né? Uma questão assim, né? Por exemplo, as principais doenças neurodegenerativas, né? Vamos colocar aí o Alzheimer, né? Quando as pessoas começam a ter a sintomatologia, aquela perda de memória recente, né? Na verdade, a gente já tem a patologia cerebral já passou 10 anos, né? Então vamos colocar aí uma idade nisso aí, média de 65 anos. Então, desde 55, 50 anos, digamos assim, já está começando a patologia, mas a gente não tem nada ainda para barrar. Então, eu não vou dar essa data, né? A partir de 50 anos eu vou Uhum, começar. Eu acho que não é justo a gente falar isso, né, com o nosso corpo, também com os pacientes, né, com quem está nos escutando. Porém, aproveitando esse gancho, né, eu diria o mais precoce possível, né? Mas assim, quando prescreve uma dieta como da Mind, como é que você vê aquelas famosas assim, fugas da dieta, um final de semana, um churrasco, algo assim, né? Como é que você uhum. vê isso dentro de um ponto de vista? De certa forma, eu tendo a considerar, né, pessoalmente na clínica, né, como episódios saudáveis, né, uma festa, assim, né? Como é que é visto Uhum. isso dentro da Mind? Assim, tem alguma restrição? É visto como um pecado mortal? Não sei. Não, normalmente eu falo que ela é legal de seguir justamente por isso, porque como ela tem essa coisa da pontuação, você pode, né, ceder para Uhum. alguns momentos, para algum grupo de alimento ou para outro. Certo. Então, assim, a carne vermelha, por exemplo, que é habitualmente para homens mesmo, é onde mais assim faz uma, né, não que a gente fala. Exato. Mas esse consumo da carne vermelha pode ser, como ele é por semana, você pode depois tentar compensar isso, né? Ela é Corre uma dieta que atrás do permite prejuízo. compensação, Uhum. E, e ao mesmo tempo, isso tudo é planejado, assim. O nutricionista pergunta sobre isso. Olha,
Uhum. Quantas vezes você costuma fazer isso? O que realmente é importante para você? Até onde você está disposto a abrir mão? Claro que a gente sabe que o resultado é proporcional, né, a algumas coisas que a gente vai abrir mão ali Sim. no Nosso processo, dependendo esforço, do quanto. né? É Sim, sim, do sim. quanto a pessoa, né, tem hábitos errados, mas normalmente Uhum. isso é discutido. No meu plano alimentar sai com isso acordado, assim, né? Ah, então vai ter tantas vezes. Eu acordo quantidade de bebida, quantidade de chocolate, tento mudar o tipo, o horário que é mais importante. Às vezes o horário Uhum. que é melhor consumir vai fazer atividade física. Normalmente, então, esse docinho vem antes, porque você vai gastar, então teu pico glicêmico vai ser controlado com o exercício. Então a gente vai fazendo essas abordagens e é difícil você pensar assim, ah, não necessariamente você está fugindo da dieta, não, você está indo para aquele hábito não tão saudável, que foi procurado mais por prazer do que por nutrição, mas isso está Sim. ciente, isso está acordado, assim, né? E Ok. sabe-se que se passar muito, se repetir demais, o resultado do tratamento nutricional também não vai ser obtido, né? Então é uma coisa que Exato. ninguém está obrigando Entendi. necessariamente a fazer, e aí a gente vai nesse processo de conversa mesmo, encontrando esse meio tempo. Mas eu Uhum. tô deixando aqui pro final, mas a Mind tem uma outra coisa que conquista, pelo contrário, principalmente os homens, que é a questão do consumo do vinho, né? O Eu ia consumo falar na de vinho, sequência. o Uhum. consumo de vinho é recomendado. É recomendado Aham. quanto? Uma taça por dia e eles recomendam o vinho tinto, né? Então, Uhum. é a questão dos flavonoides, a gente sabe, quando você vai para outros estudos que tem essa presença, talvez os fitoquímicos, né, que são ali presentes na uva roxa já estariam no suco, talvez se aumentasse um pouquinho a quantidade das berries, talvez já Uhum. compensasse, mas ela traz isso e talvez venha aí quando a gente pensa na questão, né, do lazer como Do importante nesse lazer, processo do também, social, né? do Enfim. social, talvez venha aí, né? Porque é a única dieta que ainda bate o pé dizendo que, né, o único padrão que Uhum. pesquisa cientificamente, que dá resultados científicos, que mostra pra gente aí, a partir de 2017, a gente teve vários resultados bons, mostrando que Uhum. pode ser aplicada, que é comparável a outros padrões e que traz resultado, né, com segmentos de mais de 10 anos, que defende aí o consumo do vinho, né? Do A vinho. questão oncológica já tirou, cardiovascular vai e volta, né? Toma, não toma. Porque a gente sabe que Uhum. esses benefícios às vezes são conseguidos de outra maneira, mas na Mind eles estão ali presentes. Então tem uma coisinha social que é essa, né? Exato. Agora, consumir Sim. mais de uma porção por dia ou zero, aí não pontua. Ela só tem essa classificação pro vinho, para bebida Uhum. alcoólica. Ou é uma Ah, taça ok. ou não é nada, né? Diário, isso. Diário, isso. Duas Ah, no ok. dia já não pode pontuar, entendeu? Já não pode pontuar. Tem Não, limite de dose, né? isso. Teve vários estudos também populacionais comparando cardiovascular, risco de morte em geral e também doenças cerebrais que pontuaram realmente uma taça, né? Equivalente àquela Isso. medida de um drink ali, mais ou menos. E todos os estudos, todos, não, alguns estudos mostraram que sempre que aumentava de uma taça, a mortalidade, a curva era uma curva ascendente, a mortalidade daí aumentava, doenças cardiovasculares aumentavam, neurodegeneração também, né? Então o limite foi muito claro. E outra coisa também que às vezes as pessoas pensam, alguns estudos populacionais mostraram, tá bom, então eu não bebo nada durante a semana, no final de semana eu encharco. Mas isso também mostrou que aumenta a mortalidade, que é esse consumo em binge, assim, né? Então também não foi Isso. legal. Parece que tem essa questão. Uma coisa que eu te perguntar é assim, essa dieta, assim, né? Vendo essa questão do vinho, né? Ela tem a ver também com a questão do próprio álcool ser um vasodilatador, assim, também tem esse ponto, Provavelmente, né? Porque a gente tem provavelmente. essa como um dos mecanismos aí, junto com a inflamação, junto com a ação dos antioxidantes, um dos mecanismos de proteção. Uhum, Mas essa dieta, como ela vem de base populacional e de estudo de padrão alimentar, ela não investiga muito o mecanismo, né? A gente fica baseado nos mecanismos e nas exato. Fica quantidades, com muitas vezes, de ideias, outros estudos. É claro, exato. mas ela em si não traz essas respostas. Esse padrão, Não os traz. estudos investigativos são realmente muito de qual percentual diminuiu de incidência de tal doença nas pessoas que seguiram por tanto tempo, sempre períodos longos de acompanhamento.
não está muito preocupada em mecanismo, né? A gente fica procurando isso já em outros estudos. E fazendo as correlações, porque aí a gente faz correlação, por exemplo, com cardiovascular, que a gente trouxe bastante, com doença oncológica, né? Com doença oncológica, hoje a gente tem consumo de carne vermelha limitada, não consumir os nitritos e nitratos. Então, vem de acordo com esse padrão. A gente tem o consumo de 500 gramas de frutas e vegetais no dia, também vem de encontro, é preciso comer vegetais verde escuro, frutas vermelhas, e ainda consumir diariamente a quantidade de vegetais. Então, ela vem de encontro a vários outros padrões de prevenção e tratamento de outras doenças. Por isso que acaba sendo uma base inicial, assim, bem sólida, bem legal para trabalhar. Ela só não mostra muita vantagem em alguns estudos, ela se iguala com a dieta mediterrânea mesmo. Então, com a dieta padrão mediterrânea, para algumas situações, principalmente cardiovascular, ela não mostra superioridade, porque o objetivo dela realmente vem em outro sentido, vem nessa proteção né, neurológica e de... A neuroproteção, entendi. Isso. Perfeito. Aí, a gente, abrindo aí para as perguntas, né? Eu devia ter falado isso já no início, né? Mas estamos chegando aí um pouco mais da metade da nossa conversa, né? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode estar tentando resolver aqui, né, Juliana? Isso. Uma questão aqui mais assim, prática, assim, né? Então a gente falou assim das berries, dos vegetais verdes escuros, né? O que a gente pode ver assim de prático assim, né, nesse momento de isolamento para as pessoas encontrarem também, né? Assim, e consumirem, assim, que você vê que vai ter algum impacto, assim, né? Porque às vezes a gente quer acreditar numa dieta, alguma coisa assim, que vai, ainda mais quando está ansioso, que vai funcionar na hora, né? Que é um remédio que funciona na hora, né? Tá certo, as dietas eu sei que não funcionam bem assim, mas você tem alguma coisa para nos dizer em relação a isso? Eu vi uma pergunta aqui se as frutas congeladas, se elas têm a mesma... Né, se pode ser utilizado, se pontua igual. E realmente pode. E o congelamento, para mim, é uma das estratégias, não só agora, mas é uma das estratégias realmente que a gente deveria usar para manter a alimentação saudável. Quando a gente pensa que precisa trabalhar, que vai ter filho, que não quer cozinhar todo dia. Né? Então, congelar alimento seria o método de preservação que mais mantém micronutrientes. Existem algumas técnicas específicas para congelar, então quando eu quero congelar a vácuo, não deixar muito tempo lá picado antes do congelamento. Existem algumas coisas melhores, porque a gente pode melhorar ainda, mas sim, se eles forem congelados, eles pontuam igual. E, na verdade, o que oxida mais vitaminas e minerais é o tempo que você deixa ele preparado. Então, por exemplo, vou consumir uma vitamina com as frutas íntegras, sem peneirar e tal, vou fazer uma vitamina com essas frutas vermelhas. É o tempo que eu deixo ela ali até eu consumir que vai perdendo nutrientes, não porque eu congelei essas frutas vermelhas. Então, certo. Mas entrando assim nesse padrão, como que a gente facilita um pouco, acho que foi isso que o doutor quis dizer, né? Como que a gente facilita um pouco esse segmento nesse momento e como que isso vai trazer um pouco mais de resultado, né? A gente tem as questões desse momento como muito ansiedade, dificuldade de preparo e tudo isso associado. Então, tem medidas que a gente pode fazer que são comportamentais, né? Eu posso mastigar melhor o alimento. A gente sabe que o primeiro estímulo para a saciedade vem da mastigação. Então, procurar, às vezes, coisas que precisam de mais mastigação. Então, se eu vou consumir mais nuts, eu posso consumir as castanhas inteiras e posso consumir uma farinha de amêndoas. Se eu procuro castanha, eu tenho uma mastigação maior. Provavelmente, se eu estou consciente disso, eu levo um maior tempo de consumo, dá aquele tempo lá, talvez dos 20 minutinhos, até eu entender a minha saciedade e conseguir parar. Se eu consumo farinha, é mais fácil eu colocar uma quantidade maior, então tenho mais calorias, consumir mais rápido. E talvez eu vá entender essa saciedade só por dilatação gástrica, não por esse processo de mastigação, né? Essa seria, talvez, uma ideia nesse momento, assim. Não ficar com uma oferta muito grande dos alimentos que não são saudáveis. Então, mesmo que eu saiba que eu poderia ter um consumo X das carnes vermelhas, mesmo que eu poderia ter um X de consumo de um doce específico, se eu não tenho essa disponibilidade em casa... Né? Se eu não tenho isso tão pronto para o consumo, provavelmente eu também não vou consumir bastante desses alimentos.
E a gente vai ter outras características, assim, que tem um pouco mais a ver com realmente comer o que eu gosto. O padrão alimentar, ele precisa, para ser sustentado, tá dentro daquilo que você gosta. Se você comer o que você gosta na quantidade necessária, normalmente você sacia e ok, vamos seguir desse jeito. Agora não, eu comi o que a nutricionista mandou, na quantidade que ela mandou, mas continuei com fome, continuei com vontade de comer, porque não deu certo nada. Irritado, Isso, daqui com uma hora raiva eu da vou estar nutricionista. comendo isso. Por isso que tem que ser bem planejado e que tem que ser muito Sim, sim, sim. sincero, né? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, olha, não, o que você falar eu vou fazer, porque dessa vez eu vou fazer, independe. Para mim é mais difícil, né? Porque assim, eu preciso tentar ir puxando, e às vezes eles querem resolver isso, homem mesmo, em 15 minutos. Eles sentam na minha frente, deu, já falei o que você falar, eu vou fazer, e deu. E a gente sabe Sim. que não é isso, porque vai, por mais que tenha muita força de vontade, vai vir aquele hábito, né? Porque é muito difícil Uhum. mudar hábito. Às vezes já tá comendo daquele jeito há 30 anos. A mãe ensinou que aquilo era gostoso. A mãe ensinou que quando você tá ansioso, se você procurar aquele alimento, vai te dar uma calma. Você viu seus pais fazendo, né? Então A você vai memória afetiva aí, reproduzindo né? isso, vai reproduzindo alguns hábitos. Então tem que ser gostoso. A gente tem que definir isso juntos, assim, dentro da, Uhum. não estou prometendo que toda dieta, que todo plano alimentar é simples, é fácil de seguir. Normalmente, a primeira semana, os primeiros 15 dias não são, né? É a primeira diferença ali entre o que eu estava fazendo e o que eu vou começar a fazer. Mas tem que entrar num acordo, tem que ter uma coisa planejada assim em conjunto, tem que ter algumas diretrizes que digam muito a respeito daquela pessoa, daquele hábito alimentar, e aí a gente vai conseguindo estabelecer algo que vai perdurar, né? Que ele vai fazer adaptações ao longo do tempo, mas ele vai seguir como uma base saudável mesmo. Exato. Não sei se eu trouxe exatamente o que estava pensando, mas Um é. script. Não, sim, sim, sim. Trouxe bastante coisa. Houve ali, ó, houve não, né? Há preocupação de muitas pessoas em relação a aumento de peso, até saiu aqueles memes, né? A curva do coronavírus a gente consegue segurar, mas a curva do aumento abdominal É, é difícil de segurar, né? eu não vou E conseguir sair na porta quando puder, né? não vou conseguir sair na porta, né? Ou encontro das amigas, né? Toda, Isso. enfim, né? Teve essa preocupação, mas quando a gente pensou nessa conversa aqui da nutrição, com a psiquiatria, saúde mental, pensou, né, não na questão tanto de aumento de peso, né, mas o que dá para facilitar no dia a dia em termos alimentares, o que alguns alimentos podem trazer de benefício, né? Em relação, por exemplo, assim, às vezes as pessoas costumam, aliás, têm procurado e tem um marketing forte em relação a isso, em relação às questões suplementares, né? Você tem visto que isso tem trazido alguns benefícios ou isso tem sido usado de uma maneira indiscriminada? Como é que você tem visto isso? É muito, né? A procura para mim, às vezes eu demoro mais explicando por que que a gente talvez não vai iniciar usando certo suplemento ou certo, né? Porque a mídia está trazendo isso demais, está sendo vendido e realmente pode ser comercializado como produto alimentar, muita coisa é extraída do alimento, então entra naquilo que não precisa de receita necessariamente, está na loja de produtos naturais, muito Sim. acessível, né? Uhum. Mas é difícil a gente, primeiro, começar com isso nunca. A gente precisa começar com base. Eu não posso começar pensando, não, eu suplemento isso, isso, isso e isso, saio com um monte de tubinho para tomar e daí eu posso comer o que eu quiser. Isso não vai Exato. funcionar para ninguém, né? Depois, eu digo assim, que é o segundo degrau. Conseguimos estabilizar isso tudo e aí a gente percebe, olha, realmente inflamação continua sendo um problema. Por quê? Porque evidencia pela presença de várias outras doenças, porque a gente consegue. Então, um X de uma linha para ver histórico familiar para certas Uhum. condições. Então, assim, podemos usar a cúrcuma com maior frequência isolada? Vamos usar o ômega 3 isolado? Tem alguns desses nutrientes que tem bastante estudo, que nos dão Sim. uma segurança. A gente já consegue entender todo o metabolismo, quais são as interações, até que dose eu posso prescrever. Mas tem muita coisa que não tem evidência suficiente, pelo menos a gente não é, embora já tenha uma linha de produtos, né? A gente tem os nootrópicos, esse é o nome, né, para essa categoria Uhum. grande de suplemento,
tem, assim, bastante estudo. Hoje em dia a gente já consegue ver revisão, tem revisão em revistas grandes, mas as revisões, elas concluem que ainda não é possível prescrever sistematicamente isso. Ainda não é possível prever quais são as interações medicamentosas nesse processo. Sim. Então, é muito É, é o, difícil da se- gente... é o segundo ou terceiro momento após uma individualização. Isso. E Juliana, nutricionista, normalmente não Uhum, faço essa prescrição sozinha. Eu realmente, assim, se a gente vai uhum, trabalhar com isso, vamos conversar com o médico, vamos tentar ver se isso é uma conduta que, né, que uhum. vai ser seguida e vai te beneficiar, ou às vezes você já vai ter uma superposição, uma interação com outros medicamentos. Claro que eu também sei avaliar algumas coisas dessas, mas não, o paciente tem que ser avaliado como um todo, e aí a gente já está indo para individualidade, que eu acho que foge um pouco de uma prescrição isolada nutricionista, embora possa fazer. Exato. É meu ponto de vista, né? Assim, Perfeito. eu entendo que tem outros profissionais que já saem com essa carga toda, mas eu prefiro trabalhar a Uhum. base, sustentar isso, para depois a gente pensar nessas. Sim, entendi. Tem duas perguntinhas ali, vamos tentar responder, sobrar mais tempo, mais perguntas ali. Vocês consideram a Mind Diet a panaceia das dietas? Interessante aí. Eu vou deixar para você. Como é que você tem visto isso? Ela é super Se a gente popularizada, considerar a saúde mental, né, de repente, né? então. Na verdade, assim, a alimentação saudável é aquela que consegue te deixar saudável, né? Aquela que consegue equilibrar o teu organismo, te deixar numa composição corporal saudável, que consegue ser equilibrada. Então, te deixar saudável quer dizer que você tem que ter uma saúde mental, mas tem que ter lazer, tem que ter condições de comprar, Uhum, tem que ter condições de produzir. Então, exato. tem N fatores Tem envolvidos. Eu fatores, não exatamente. acho que vai ter, assim, exatamente uma que a gente vai poder dizer que é generalizada para todo mundo, né? O que eu Uhum, gosto dela é porque ela sai, embora ela às vezes seja trabalhada como uma dieta da moda, né? Como tem vários livros escritos exato. por pessoas de forma Sim, sim, sim. científica e outras de forma muito leiga. Então, assim, ela se confunde na prateleira da livraria lá, ou, né, com essas Uhum, dietas da moda. Ela tem um cunho científico, ela tem embasamento, a gente sabe de onde ela saiu. E ela é sim, fácil e legal de seguir. Eu acho que sim. eu gosto desse termo que o paciente realmente adere. Depois dela, a gente precisa melhorar. Assim, ela sozinha não vai dar conta, sabe? A gente Uhum. precisa realmente individualizar muita coisa. É, Mas eu eu fiz uma vejo que consulta rápida hoje no PubMed. E no ano 2019 tem mais de 150 estudos relacionando a Mind com quadros tanto de depressão, ansiedade e Alzheimer, né? E estudos isso. grandes, assim, realmente, né? Eu Com considero longos como, segmentos, né? com longos segmentos, justo, como uma via, né, muito provável ainda da psiquiatria, né, fazer mais pesquisa e encontrar um meio comum aí, né? Digamos assim, a gente está encaminhando, né? A neurociência está caminhando, né, em relação a Isso. isso. E é provável que sejam adicionados ainda grupos ou adicionados alimentos como importantes, né? Porque foi assim que ela foi construída. Ela surgiu de uma base, ela tem um pilar dieta mediterrânea. Depois, a partir de estudos, foi vendo quais são os conceitos e quais, a partir de questionário de frequência, da repetição do Uhum, consumo, quais os alimentos que deveriam estar estimulados em maior quantidade foram incorporados. Mas é possível que a uhum, gente vá descobrindo ainda, né, inclusive desses nootrópicos, coisas que são importantes nesse processo todo, que estão presentes em X alimento, e aí a gente começa a estimular um consumo maior daqueles, né? A gente tem canela como bastante promissor, gengibre, a gente tem sim, um monte um de monte, alimento aí infinidade. que está sendo estudado mais especificamente, que talvez eu vejo que pode A ser cúrcuma, né, incorporados o ainda. curry, né? Isso. Tem uma outra Incorporados aí pergunta. com quantidade específica. Perfeito. Ali, poderia falar sobre TEA, né, transtorno de espectro autista e questões alimentares, né? Uso de probióticos, né? Quer iniciar alguma coisa? Eu não tenho. Vamos lá, esse É é um um, assunto, uma live nova, né? Mas é assim, uma a gente live precisa. boa, é uma live nova. Boa opção, legal. Mas assim, é claro que tudo que eu tô falando que a gente precisa ingerir, eu preciso absorver. Se eu não tiver uma boa Uhum, flora bacteriana, se eu não tiver realmente trabalhando com uma microbiota adequada, eu não consigo absorver 100% disso, eu vou perder vários desses micronutrientes. Probiótico vem nesse caminho de a gente tentar tratar uma disbiose, melhorar a absorção, melhorar a digestão, melhorar a resposta imune. Então, ele vem nesse caminho de trabalhar
E aí uma boa Uhum. alimentação conseguiria manter. Então, a hora que eu consigo ter probióticos alimentares que vão sustentar, consigo ter prebióticos, que é essas fibras solúveis presentes nesses vegetais, para ir alimentando e sustentando essa minha flora bacteriana, não gerar mais desbiose, é muito legal. O Sim. autista tem várias aí vieses na nutrição, a gente tem a coisa da lactose que é excluída, Sim. e aqui na Mind a gente já trabalha mais com exclusão de proteínas animais e gorduras saturadas. Então, no final das contas, exclui bastante lactose, mas não é por essa via, assim. Então, realmente a Uhum. individualidade aí ela é muito maior, né? Sim. Como eu falei, a gente pode fazer isso mais especificamente, mas Mais tem muito especificamente. Não, assunto. eu também Mas acho que cabe. lembrar do intestino é muito legal, porque não adianta a gente Sim, esquecer ele, né? A gente, sim. E tem a algumas própria vezes, a produção de serotonina, que é um assunto controverso em relação à questão intestinal, se isso aí é absorvido ou não, em relação aos probióticos, né? isso, E isso aí isso, cabe como tem alguns livros, né? O segundo cérebro, né? O intestino. Eu isso tenho, mesmo, né? acho que a última pergunta ali pra gente quase finalizando, porque estoura o tempo da live, né? É, Uhum. tenho chamado a quarentena de confinamento, pois estamos trancados ganhando peso. Verdade ou mito? Esse é do Mário João ali, de Balneário, psiquiatra. Então, não era para ser, né? Era para a gente conseguir ter esse equilíbrio também em casa, né? Sim. É, como eu falei, a gente tem medidas comportamentais que podem estar associadas, às vezes Uhum. assim, não levo as panelas para a mesa, porque eu sempre comia no restaurante, então eu fazia um único prato. A hora que a comida está aqui na frente, eu continuo comendo, mesmo sendo saudável e ganho peso. Então deixa Quer essa ver o panela lá no fundo da fogão. panela, né? Isso, não pode sobrar, né? Não tem... não vou guardar Aham. para amanhã. Alguém já grita, não vou guardar isso aí na geladeira, né? Não pode sobrar. Exatamente. Então, assim, deixa lá no fogão, estipula que, na minha opinião, já não cozinha para uma vez só, não, já cozinha para sobrar mesmo, congela uma parte para não ter que ficar fazendo esse processo toda vez. E aí monta o prato tradicionalmente e senta para comer, né? A gente Uhum. tem coisas como, por exemplo, usar sabores contraditórios, usar vinagre no almoço, normalmente a gente consegue controlar um pouco a estimulação do doce. Ou escovar os dentes logo em seguida, não ficar esperando aquele. Vou lavar a louça primeiro, sabe? Vai escovar os Sim. dentes, depois você lava a Daí dá louça. a vontade do doce, né? Isso. Então, tentar cortar esses mecanismos para que a gente não fique Perfeito. realmente nesse processo de confinamento, né? Não é essa a ideia. A gente Essa é a ideia. encontre, e aí psicólogas e vão ter mais respostas, mas encontre outras vias de nos Uhum. interter, de realmente ter prazer dentro de casa, né? Que não seja o da Uhum. alimentação. Mas é super comum esse Perfeito. relato. Primeiro, pelo menos o primeiro mês, encarei como férias. Fui comendo o que dava vontade, comprei coisas gostosas do mercado, né? A Uhum. hora que eu ia, já comprava tudo de uma vez. E eu gosto muito dessa coisa de realmente nos suprir. Se eu preciso de um chocolatinho de manhã, vamos ver se a gente consegue usar cacau e vamos dar a quantidade pequena e deu? Vamos resolver Pronto. aí, para não ficar Exato. o dia inteiro. Comi isso, mas não passou Uhum. vontade. Comi aquilo, mas não passou vontade. Aí, no final das contas, eu Exato. comi aquilo que eu queria comer. Então, vai aumentando o volume alimentar muito, né? Mesmo até chegar naquele que gostaria. Outra coisa que eu Perfeito. gosto de fazer com os pacientes é assim, vamos combinar que só se come na mesa? Porque normalmente Uhum. esse extra, ele vem no sofá, ele vem na mesa do trabalho, ele vem Na em outros cama. espaços. Então, assim, se a gente Exato. combinar comida na mesa, se tiver na mesa pode comer, isso ajuda bastante, porque você Ajuda não bastante. quer sentar, você não quer sair da onde você tá. E Ótimo. se fizer isso em família, um cobra do outro. Então, tem Uhum. funcionado. Acho que é outra estratégia que funciona legal. Ótimo. Tirar o Juliana, acho excesso que a de gente tem que. cafeína. Falta Encerrar? 40 segundos aí, senão Tá. tá ótimo. Quero agradecer mais uma vez, né? E de repente tem outro tempo para live aí, né? A gente pode ver com os psiquiatras da infância e adolescência, se você topar, é claro, aí uma interface entre psiquiatria infantil e nutrição. Mas mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite da CP, né? Adoramos bastante. E a gente vai conversando, segue aí nos ajudando aí em ambos. Beleza? Claro, obrigado também. Se alguém quiser mandar alguma coisa em direct aí, a gente responde também. Também. Tá bom? Até mais. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Nada, tchau, tchau.